Olá pessoal, professor Luciano aqui novamente. Então vamos dar sequência aos nossos vídeos, né? Fiquei um tempinho sem gravar aí, mas agora nós vamos continuar. Bom, recuperando, o que nós fizemos até o momento, né? Até o momento nós criamos toda a nossa estrutura. Deixa eu fechar tudo aqui, beleza? Onde nós já temos alguns packages pré-prontos, pré-prontos não, né? Prontos, a controllers, que nós temos duas controladoras, uma delas só para nossos testes e outra Auth Controller, os DTOs, né, que tem o sign up de DTO, entidades, o user entry com o seu respectivo user type, os repositórios, nosso user repository e nossa user service, beleza? Então agora nós vamos dar continuidade aqui, certo? Nesse momento a nossa Auth Controller ele possui mapeado somente um método, o post mapping para o endpoint barra signup. No caso, barra auth barra signup, né? Então, esse cara é o cara que faz a gente se auto-cadastrar no sistema. Então, nós podemos fazer um teste aqui com uma requisição do tipo post, né? Para o nosso localhost 8080, que é onde está rodando nossa aplicação nesse momento, no endpoint barra auth barra signup. Essa requisição ela vai ter que ser mandado junto com o request body, com o corpo da requisição, tipo JSON, né? Então, body raw JSON, e aqui nós vamos tentar cadastrar então o ciclano de tal com o e-mail ciclano@gmail.com e a senha 123. Então vou encaminhar aqui para fazer a minha requisição e veio a resposta aqui para nós. Veio com status criado, né? O ID foi criado lá para nós, o e-mail, o name e o tipo comum, certo? Se eu tentar cadastrar de novo, nós já criamos a nossa regrinha que não permite. Só que aqui nós fizemos a parte de autocadastro simples. Tanto é que no nosso banco de dados, se nós viermos aqui no PG Admin, abrir aqui dentro do nosso banco DB API Sample, dentro da nossa tabela TB User, e dar um View Edit linhas, né? Olhar as linhas, nós vamos ver que o nosso usuário está cadastrado conforme a gente queria, né? O e-mail, name, porém a senha aqui está com o texto. Então a gente vai ter que, primeira coisa, é criptografar essa senha, né? Só que para a gente criptografar, a gente vai utilizar uma biblioteca Bcrypt, que ela é responsável pela segurança, ela vem junto, melhor dizendo, com o Spring Security. Então a gente já vai fazer colocar a biblioteca Spring Security e posteriormente fazer o nosso processo de login, certo? Então é o que nós vamos fazer agora. Então eu vou vir aqui, vou voltar lá para o nosso Eclipse, vou selecionar o meu API Sample, vou dar um stop nele aqui. E agora eu posso vir aqui abrir o POM.xml do nosso projeto API Sample. Dentro do nosso .xml, eu vou pegar aqui, procurar na lista de dependências, só um pouquinho, ele que está inicializando a minha linguagem aqui, beleza? Depois que ele carrega, ele aparece aqui o DD Spring Boot Starters, né? Nós podemos pegar e selecionar esse cara, então nós vamos adicionar uma dependência a mais aqui. E nesse caso, a dependência que nós vamos estar adicionando é justamente a dependência responsável pela segurança. Ele tem todo um controle de segurança, inclusive a parte de autenticação de usuário. Então, nós vamos botar aqui o Security. Então, nós vamos procurar por Security e ele vai ter, entre as outras partes de segurança, vai ter aqui, ó, Spring Security. Esse cara vai personalizar a parte da autenticação, controle, toda a parte ali, algumas outras questões de segurança. Então, vou marcar ele aqui, vou dar um Next, né? Lembra que ele me mostra aqui os dois .xml. Então tem aqui o .xml da esquerda, onde nós temos o nosso Spring Security, que ele vai adicionar o teste que a gente tinha tirado, né? Agora vamos deixar ele aqui. Então, e aqui o da direita é o nosso local. Esse cara aqui, o que veio o da esquerda é o que veio do nosso Spring Initializer, né? Está aqui em cima. E o da direita é o nosso local. Então a gente vai marcar aqui em cima na parte de comparação, vai marcar o .xml para ele fazer o merge, né? Fazer mesclar esses dois arquivos. Vamos dar um finish. Lembra que aqui no cantinho direito ele fica rodando os progressos, né, da API e tudo mais. Então a gente tem que esperar ele concluir para a gente deixar de configurar tudo certinho, beleza? Nesse momento, quando você adiciona o Spring Security, lembrando que o Spring Boot vem com a ideia de automatização, de facilitar as coisas. Então, nesse momento, se eu tentar já iniciar a aplicação, ele vai iniciar, só que ele já vai carregar toda a parte de segurança para nós. Ele já vai carregar um filtro uma cadeia de filtros de segurança já pré-especificado pelo nosso Spring Security, né? Então a gente, ó, e ele já vai vir aqui, ó, Using Generate Security Password. Ele já gerou e ele já está trabalhando no formato de autenticação básica
ou autenticação via sessão, certo? Nós podemos trabalhar com essas duas formas. Não é o que nós vamos fazer, porque a API REST não... quando a gente fala em arquitetura estrutural REST, a gente não fala em sessões, tem que ser uma comunicação stateless, e também não, a autenticação básica é uma autenticação muito frágil, né? Não se utiliza. Mas o que eu quero dizer para vocês? Quer dizer que nesse momento, por exemplo, se eu tentar fazer um cadastro agora, vamos dizer que eu vou tentar cadastrar novamente o Ciclano, ele nem vai dar o erro de usuário não existe. Por quê? Porque ele nem vai conseguir chegar lá. Vocês vão ver que eu vou dar a requisição, ele já vai me dar um erro de não autorizado, unauthorized. Por quê? Porque ele já ativou a nossa autenticação, já ativou. Então, se a gente quiséssemos, a gente ia ter que mandar a requisição de autenticação básica aqui. Então, ele já está bloqueando a nossa rota, certo? Por isso que o professor vai sempre adicionando as bibliotecas conforme a gente vai utilizando. Então, desse momento aqui, o Spring Security já está ativo, certo? A gente vai ter que configurar ele para a gente poder estar utilizando a nossa questão aqui, o nosso sisteminha, certo? Deixa eu fechar esse cara. Então, ele já está rodando, já está funcionando a autenticação. Então, nós vamos começar a primeira coisa, configurar o nosso permitir, né, a nossa rota /auth /signup. Então a gente tem que mudar o tipo de conexão, que é a conexão stateless, nós temos que mudar, desativar a verificação para a rota /auth /signup. Por quê? Porque essa rota vai ser uma rota aberta, que a gente chama, né, uma open route, que não vai ser uma rota protegida, ou seja, qualquer um vai poder acessar sem autenticação. Depois nós vamos ter as nossas rotas autenticadas, ou melhor, as nossas rotas protegidas. Beleza? Então vamos fazer isso daí. Bom, para nós configurarmos, né, o nosso sistema para permitir rotas e fazer as configurações de segurança necessárias, nós vamos vir aqui e vamos criar uma nova classe, mas vai ser uma classe de configuração que vai ter os seus determinados bins. Então vou vir aqui no nosso package inicial, vou dar um new class, certo? E vou criar aqui já um subpackage que eu vou chamar de configs, ok? E o nome dessa classe eu vou dar de config security. Certo? Vai ser a nossa classe de configuração. Esta classe vai ter, como ela é de configuração. Deixa eu parar a aplicação, né? Sempre é bom a gente parar a aplicação aqui, tá, pessoal? Porque senão ele fica fazendo live reload e tudo mais, né? O live reload é bom quando você está fazendo testes e tudo mais, mas nesse caso é bom deixar ele parado. Então aqui nessa classe nós vamos colocar uma annotation configuration. Essa anotação aqui ela serve configuration, tá? Não é o configurable. Ela serve para dizer que essa classe vai ser uma classe bin do Spring e que dentro dela vai ter alguns outros bins de configurações. E a gente vai criar um método bin para retornar a cadeia de filtro de segurança. Então, para a gente poder definir quais rotas são protegidas ou não, a gente tem que determinar qual é a nossa cadeia de filtros, certo? E para isso, a gente vai colocar aqui um @bin dizendo que, opa, não é bin property, é bin mesmo, opa, @bin do Spring, e nós vamos criar um método que vai retornar um security filter chain, cadeia de filtro de segurança. Esses métodos aqui, como são dentro de bins, você não precisa anotar, colocar modificador de acesso, como public, private, essas coisas, porque ele sempre vai ser público, tá? Por padrão. Então, eu vou fazer aqui get security, certo? Esse nome do método é livre. Esse método ele pode receber, por exemplo, o nosso HTTP. Ele vai receber o nosso HTTP security, que é a parte de segurança do nosso Spring. Então, é o que vai ter toda a parte de configuração de segurança, que a gente vai ter que retornar. A partir dele, nós conseguimos criar uma cadeia de filtro de segurança. Então, a gente vai dar o nome de HTTP aqui e vou abrir aqui. E daí agora a gente pode fazer assim. Vou fazer um return http.build, certo? Eu posso fazer isso? Posso, galera. Ele vai me dar aqui só para nós fazer o Throws Declaration. Então você lembra, se ele dá esse errinho, você clica aqui, add Throws Declaration, para ele colocar na declaração do nosso método. Se eu fizer dessa forma, ele vai retornar o mesmo, basicamente a mesma cadeia que está lá, tá? Que já estava o padrão dele. Mas não, a gente quer personalizar isso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos botar assim, HTTP. Primeira coisa, vamos configurar a questão de sessão dele. Então, vou procurar aqui por Session Management. E aqui eu vou utilizar
uma expressão lambda, onde eu vou dizer que a configuração de sessão, vou passar aqui para dentro, vai ser o quê? Session policy, create policy, e a política de segurança aqui vai ser o quê? Stateless. Na verdade, não vai ter sessão, né? Primeira regra, nós não podemos ter sessão numa API REST, é contra a arquitetura de API REST. Quando a gente está trabalhando com API REST, outra questão de configuração que a gente pode desabilitar é a parte do CSRF. Então, vou botar aqui cs. Né? .csrf, também é uma expressão lambda, onde eu boto que a configuração do CSRF eu passo para dentro dessa expressão lambda e eu desabilito ela, .disable. Então, vou estar desabilitando esse tipo de proteção de CSRF, porque não há necessidade. A API REST não tem por que fazer isso daí, então a gente acaba desabilitando para evitar problemas e também para diminuir o processamento, certo? Já ativei a minha sessão, já desabilitei o CSRF, que é uma boa prática. Agora falta a gente definir o quê? Definir que essa nossa rota /auth /signup é uma rota aberta. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui a opção auto-reset HTTP request. Observe que aqui eu estou fazendo o encadeamento de métodos, né? Método chaining, né? Então eu chamo um método, ele retorna o mesmo objeto, chamo o próximo método e assim eu faço. Então aqui eu vou criar essa configuração de autorized HTTP REST. Ele vai ter eu vou chamar ele de alpha aqui, que vai passar uma expressão, tudo é expressão lambda, né? Tudo não, né? A maioria das coisas é expressão lambda. E a partir desse alpha, vou dar uma quebra de linha só para ficar organizadinho, eu vou colocar aqui ponto request matchers e daí eu vou dizer que todas as requisições que forem /ws asterisco asterisco ou /ws asterisco asterisco, essas minhas rotas, tudo que começar com /ws, que daí o WS que eu estou falando vem de Web Security, que vão ser as nossas rotas protegidas, eu vou dizer que elas precisam o quê? Estarem autenticadas, certo? E o restante, então, nRequest, eu dou um permit all, beleza? Ponto e vírgula aqui. Então aqui eu já configurei a questão de sessão, já desabilitei o meu CSRF, então dizendo que é stateless, desabilitei o CSRF e disse que somente as rotas /ws serão autenticadas, necessitarão de autenticação. O restante vai permitir, ou seja, a nossa rota /auth /signup não começa com WS, então ela deve permitir. Outras configurações que a gente já pode configurar aqui, tá, pessoal? Nosso sisteminha, nesse momento, está salvando a senha como texto puro. Não é uma boa prática, nada prático, né? Nada correto também. Então, a gente tem que criar um hash dessa senha. Tem que criptografar e gerar um hash dessa senha. Para isso, a gente já vai criar um bin aqui também, para retornar o quê? O nosso tipo de codificador de password. Então, password encoder. Esse vai ser o nosso tipo password encoder. Então eu vou dizer para o Spend, bom, quando tu precisar de um criptador de password, tu usa esse cara. E nós vamos estar utilizando aqui o new bcrypt password encoder, tá? Então a gente vai estar utilizando esse cara. Nós já vamos utilizar lá também. Outra configuração que dá para nós colocar que é a nível de cores, tá? Quando a gente trabalha com API REST, às vezes a gente tem que definir algumas coisinhas aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai botar aqui um @bin e vamos retornar um web MVC configurer, um configurador de web MVC. Tá? E a gente vai dizer que essa configuração vai ser referente ao course configure. Course, configure, tá? E aqui eu vou retornar ele, tá? O que eu vou fazer? O que eu vou retornar? Vou dar um return new web. Esse cara é uma classe abstrata ali, né? Web MVC, é uma interface, na verdade. Deixa eu só ver. Beleza. E deixa eu só ver o que eu vou sobrescrever aqui. Eu vou sobrescrever um métodozinho aqui, certo? Só deixa eu ver. Vou dar um source. Override, implement métodos. É isso aí. Então aqui eu vou dar um novo dessa classe e eu vou sobrescrever
um método que já existe lá. Então, vou pegar aqui e eu posso dar se vocês quiserem, pode botão direito, Source, Override Implement Methods, ou podem copiar o que eu vou digitar aqui, tá, pessoal? Então, eu vou sobrescrever o método add course mappings. Esse cara aqui. Esse cara eu vou estar sobrescrevendo esse método. E daí eu vou dizer para ele que esse meu add course, o que eu vou dizer para ele? Eu vou dizer que vai permitir tudo. Então, vou botar registry.add mapping. Eu vou permitir qualquer tipo de requisição, barra, asterisco, asterisco, ponto allow origin. Vou procurar aqui, allow qualquer origem. Então, eu permito qualquer tipo de requisição para qualquer, de qualquer origem de requisição, certo? Beleza. Feito isso, pessoal, então agora, teoricamente, já vou estar permitindo a minha requisição. Se você perdeu alguma coisa, aí dá um pause e copia essa nossa configuração. Lembrando que aqui eu estou passando rápido, né? E eu explico isso mais detalhado, essas funcionalidades e tudo mais, na nossa aula presencial. Vou dar um Ctrl S aqui e agora eu posso iniciar a nossa aplicação. Vou dar um iniciar a aplicação. Vocês vão ver que ele já vai mudar os login aqui, né? Os logs. Beleza, tá ali, certo? Continua gerando uma senha, porque a gente não disse ainda, né? Mas ele já, teoricamente, vai permitir a rota aqui. Então, vou dar um send. E agora deu um bad request, ou seja, ele passou pela nossa /auth /signup, certo? Agora nós vamos ajustar para que essa senha 123 não seja salva no banco de dados desse formato texto puro, né? Como é que a gente vai fazer isso daí? Então agora a gente vai vir aqui no nosso service, lá no nosso user service, e vamos criar mais uma dependência aqui. Então, lembra que a gente definiu aqui o password encoder? Então a gente vai dizer que além de nós precisar de um repositório, a gente vai precisar também do password encoder. Vou chamar ele. E eu vou dizer, vou clicar aqui nessa opção, vou pegar a segunda aqui, ó, a segunda, e vou dizer que essa da minha dependência vai ser injetada via método construtor. Então coloquei aqui a dependência e agora eu posso fazer o nosso to-do que a gente tinha feito aqui, né? Então, eu posso tirar esse to-do aqui e fazer user.setPassword, o que? O nosso encoder.encode o nosso user.getPassword. Ou seja, vai pegar a senha que está lá em texto puro, vai codificar e vai setar no usuário. Vou dar um Ctrl S aqui. Enquanto ele vai reiniciar, fazer o live reload na minha aplicação, eu vou vir aqui, vou excluir aqui no meu pgadmin, vou selecionar, vou dar um delete aqui, e vou mandar salvar essas alterações. Então, vou excluir esse meu usuário, né? E agora eu vou testar novamente. Então, vou dar o send com a senha 123. Ele vai criar, né? Porque nós excluímos o ciclano antigo. Se eu der o send novamente, vai dar erro. Mas agora, se nós for olhar no banco de dados, não vai estar mais senha 123 aqui. Vou atualizar, vai estar um hash de senha. Certo, pessoal? Então, nós já implementamos a nossa Spring Security aqui dentro do nosso projeto. Fizemos a configuração inicial de segurança dele, depois nós vamos adicionar mais algumas coisas. Definimos quais são as rotas que vão ser rotas protegidas, o restante não, né? E definimos qual vai ser o nosso gerador de hash, configuramos questão de core, CSRF, questão de sessão e já está funcionando. E o nosso user service já está fazendo o gerador de hash aqui dos nossos usuários, beleza? Então, próximo vídeo a gente vai fazer a parte do login, né? Então, nós fizemos o autocadastro, agora nós temos que fazer a parte do login, para o usuário se logar no nosso sistema. Beleza? Até o próximo vídeo. Abraço!